Boa tarde! Bora falar como que a gente pode ter mais resultados sem se sacrificar no processo. Como a gente tem mais resultados sem deixar o que importa de lado, sem realmente deixar de viver, né? Ou às vezes tem muitas pessoas que falam que querem crescer, que querem desenvolver, que querem evoluir, mas que tem muito medo de se perder no meio do processo, que tem muito medo de ter que trabalhar muito mais, de ter tem medo de perder o tempo com a família ali. São várias questões que às vezes faz a gente pensar, tá, mas se eu crescer, será que eu sustento? Será que é o que eu quero mesmo? Então, vamos falar um pouco sobre isso, porque a verdade é que não tem certo e errado. A verdade não é que, além de não ter certo e errado, a verdade é que você precisa escolher aonde você quer chegar, o resultado que você quer ter, de acordo com a vida que você deseja. Entende? E é isso que a gente vai falar aqui na nossa live de hoje. Então, se você vai ver gravado, vai acessar e vai passar para os colegas. Depois, eu sempre gosto de falar que eu estou à disposição nos comentários, porque tem muita gente que vê gravado. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só me mandar nos comentários, combinado? Vamos lá, começar no nosso tópico de hoje. Eu fiz algumas anotações de tópicos que eu quero falar, mas antes de tudo, né? Deixa eu só. Oi, Lívia, seja muito bem-vinda. Acabei de pensar em você aqui, depois eu te mando mensagem. Bora lá então, quem tiver aqui quiser compartilhar com os colegas para ajudar o Instagram a chegar para mais pessoas, bora compartilhar, colocar coraçãozinho aí, que tudo ajuda a chegar em mais pessoas. Bom, vamos lá. Como que a gente tem mais resultados sem se sacrificar no processo? A grande verdade é a seguinte: nós temos alguns pontos que nós precisamos olhar quando a gente quer faturar mais, quer ter mais resultado, quer alcançar os nossos objetivos. A gente precisa olhar pontos como, por exemplo, quais são os nossos negociáveis, qual a vida que eu desejo ter, o quanto eu me conheço para carregar minha energia no meio do processo, olhar para você mesma e os nossos valores pessoais. Eu anotei aqui os principais pontos para a gente não deixar de falar. Porque quando a gente consegue olhar para essas questões, olhar para esses pontos, a gente consegue sustentar o crescimento. Então, a primeira pergunta que você precisa fazer é uma pergunta que vai te trazer alinhamento de premissas. Eu brinco que quando você alinha premissas, tudo dá certo. Porque é aquele assim, né? Quando tá tudo acordado, quando tá tudo definido certinho, não tem margem, né? Para imprevistos, para correr riscos e etc. Então, as premissas precisam ser alinhadas com você mesma. E para você alinhar as premissas, você precisa se perguntar a seguinte coisa: qual é a vida que eu quero ter no futuro? Qual é a rotina que eu desejo ter no futuro? Qual é a vida que eu quero ter ali daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Qual é a minha rotina? E aí você vai pegar essa rotina, essa vida ideal, essa vida dos seus sonhos e vai ver se ela se encaixa com a rotina que você vai ter, se você atingiu o objetivo do que você está falando, que você quer crescer, que você quer conquistar, que você quer fazer. Então eu vou trazer uns exemplos aqui para ficar mais claro, tá? Que isso aqui é só o começo. Boa tarde, Fê, seja muito bem-vinda. Compartilha aí com os colegas para a gente ajudar a chegar no maior número de pessoas. Bora lá. Primeiro é o seguinte, ó. Vou trazer para um exemplo para ficar mais claro da gente entender. Eu quero faturar 50 mil por mês, eu quero crescer a minha empresa, eu quero ter colaboradores na minha empresa, eu quero entregar XYZ. Então, eu defino ali qual é o meu objetivo,
Qual é o meu ponto de chegada? Aonde eu quero chegar? Certo? Porque a gente fala assim, como que eu vou ter mais resultado? Então, para que você quer ter mais resultado? O que é mais resultado para você? Quando a gente define esse objetivo, esse ponto de chegada, até onde a gente vai ali, nós precisamos pensar se isso está alinhado com os nossos valores e com a vida que a gente deseja. Então, por exemplo, já peguei clientes que quando a gente começou a falar dos objetivos, do ponto de chegada dele, começou a imaginar como que seria a vida dele quando ele chegasse lá. Ele parou e falou assim, não tá fazendo sentido. Porque se eu construir isso que eu tô falando, eu não vou ter o tempo que eu tô falando que eu quero ter também. Está incoerente. E aí que eu fiz a pergunta para ele, quais que são os seus inegociáveis? O que é mais importante? É isso ou isso? Porque a gente estava entre duas questões ali. E aí ele identificou o que era mais importante para ele, para poder tomar a decisão de qual era o crescimento que ele queria, em quanto tempo, em qual nível, para quê? Para que você alinhe as expectativas com a realidade. O que faz você crescer e se sacrificar muito no processo? Não ter alinhamento de expectativa com realidade e não ter alinhamento dos seus valores, dos seus inegociáveis, e aí você passa por cima deles. E aí você não sabe isso, você não nomeia isso, mas você fica falando que tá exausta, que não consegue descansar, que tem que dar conta de tudo, que tá muito difícil, que se eu crescer eu vou me sacrificar mais ainda, se eu faturar mais eu vou ter que trabalhar mais ainda. Enquanto na verdade, por trás disso tudo, existem alguns valores pessoais seus que estão sendo feridos. E é isso que a gente precisa olhar, certo? Então vamos por partes. Primeiro de tudo, eu te entendo, porque todos os momentos que eu pensei, né, que eu comecei a evoluir, que eu pensei que eu preciso dar um foco em uma coisa, preciso fazer mais outra coisa, e que eu vi que eu abri mão de algumas coisas, eu percebi claramente o que eu estava abrindo mão que estava me ferindo e o que eu estava abrindo mão que tá tudo bem eu abrir mão. Quando eu tive essa visão clara, eu consegui alinhar expectativa versus realidade do que é crescer, ter mais resultados sem me sacrificar. Como que a gente tem essa visão muito clara? A gente precisa alinhar os nossos valores de vida. Porque os nossos valores é aquilo que nos conduz. E é aquilo que, quando é ferido, te desestrutura totalmente. Então, eu vou dar um exemplo de um valor fim muito forte e que é muito comum entre várias pessoas. O respeito. Então, o respeito é um valor pessoal que é muito importante para muitas pessoas. Quando acontece alguma situação que eu me sinto, vamos supor que eu tenho respeito como um valor, e aí eu me sinto desrespeitada, sabe quando parece que você vai surtar, quando você perde a razão, quando você perde a calma, quando você faz alguma coisa que você se arrepende? É porque ativou dentro de você um gatilho que mexeu com esse valor. E aí, o bicho pega. Porque aí é a pedra no seu sapato. Porque o seu valor, ele é algo... como que eu vou explicar para vocês? É algo que você defende com unhas e dentes. Então, vamos trazer para o exemplo novamente. Se eu falo do respeito, e aí eu falo com a Fê, por exemplo, que tá aqui. Eu falo, não, mas respeito para mim é o mais importante. Aí vamos supor que para a Fê, o respeito em si não é um dos valores principais dela, um valor fim ali dela. Ela tem outros valores. Ela vai virar para mim e vai falar assim, o respeito é importante, mas eu acho que colaborar, eu acho que ajudar é muito mais importante. Aí eu vou falar para ela, não adianta ajudar a colaborar sem respeito. Aí ela vai falar assim, mas respeito é um ponto de vista, o colaborar que é importante. E a gente vai ficar até o final dos tempos discutindo.
que para mim é importante o respeito e para ela é importante a colaboração. Ive, por que que isso acontece? Porque é um valor intrínseco, é um valor pessoal. Os valores pessoais regem a sua vida, regem as suas decisões, as suas ações. E se você não tem conhecimento desses valores pessoais, você não sabe nem o que te guia, o que te rege. E aí você passa por cima desses valores sem nem perceber. E aí você começa a perceber que você está crescendo, aí você coloca a culpa no trabalho, no crescimento, na loucura, que está muito difícil, que está muito sacrificante, mas porque você não olha nem para você, para entender qual é o ponto que você está esmagando dentro de você mesma, que está fazendo ficar tão sacrificante assim, que está fazendo ficar tão difícil assim. Faz sentido, gente? Porque se a gente não entender o que nos fere, se nós não tivermos clareza do que nos fere, e a gente começar a crescer e acelerar nosso ritmo, e desenvolver, e vender, e entregar, e crescer, e ter mais resultado, a gente vai passar por cima do que nos fere, porque a gente não tem essa clareza. E sem essa clareza a gente não alinha as premissas, os nossos acordos, e a gente abre mão dos nossos inegociáveis, sem saber. E é isso que gera tanto estresse, é isso que gera o burnout, é isso que gera você ficar voada, você ficar navegando sem ter rumo nenhum, você ficar sem foco e automaticamente você ficar sem resultado. É como se fosse um sabotador, é um pouco de... é inconsciente, porque você não trouxe para consciência até então o que, se você passar por cima, vai te ferir, vai fazer você sentir assim. Ó, as meninas estão falando que faz sentido. Perfeito. Partindo deste princípio, tá bom, Ive, como que eu descubro realmente o que me rege? O princípio ali que eu não posso passar por cima. E como eu descubro os meus inegociáveis, né? Para que eu alinhe essa premissa comigo mesma, vamos dizer assim, e para que eu não passe por cima disso. A pergunta que você precisa se fazer para identificar esses valores pessoais, o que te rege, o que te guia, os seus valores intrínsecos, é a seguinte: quais são as 5 coisas que são mais importantes na sua vida, que você não abre mão, que você valoriza muito? Quais são essas 5 coisas? E vou te falar que é muito natural que não venha logo de imediato uma resposta pronta na sua cabeça. Você precisa parar para pensar um pouquinho. Às vezes, na hora de responder, você mesma já se critica com a sua resposta. Sai dessa. Não entra numa briga com você mesma. Acredite no que está vindo como resposta, porque a partir dessa resposta a gente consegue encontrar o seu valor fim, aquele valor pessoal que te rege, aquele valor pessoal que faz você agir de forma coerente. E quando você é coerente, você não sofre, você não se sacrifica no meio do caminho, porque você está sendo coerente com você mesma. Entenderam a linha de raciocínio? Então vamos lá. Pensem nas 5 coisas mais importantes que vocês mais valorizam na vida de vocês. Se alguém quiser trazer aqui, pode trazer. Pensou nisso? Normalmente você encontra alguns valores meios. E aí você precisa encontrar um valor fim, tá? Então, vou dar um exemplo do que é um valor meio e do que é um valor fim. Quando você coloca assim, uma das 5 coisas mais importantes para mim é a família. Família é um valor meio. Você precisa encontrar o que significa família para você. Como assim, Ive? Vamos lá. Às vezes, para mim, família é base, é segurança. Para Fernanda,
família é amor. Pra Renata, família é alegria. Para outra pessoa, família é diversão. Família é. Tem uma cliente minha que foi bem diferente que ela falou, né? Que a família para ela significava conexão com Deus. Porque a família sempre foi muito católica e ela liga a família com ir na igreja, com momentos disso e etc e tal. Completamente diferente para mim. Para mim, família é amor. Para ela, é Deus, é espiritualidade. Então, o valor fim dela é a espiritualidade. É a conexão ali com algo maior. O valor fim, para mim, é amor. Ok? Então, vou dar outro exemplo. O valor fim, liberdade. Liberdade é um valor muito forte meu. Um outro valor que é muito forte meu é evolução contínua. Melhoria contínua. É um valor que é muito forte meu. O amor é um valor que é muito forte meu. Aí, por exemplo, eu tô crescendo na minha empresa, estruturando a minha empresa, tô escalando e a gente sabe, o mundo é dual, são ganhos e perdas. Eu vou precisar abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Eu vou precisar deixar de fazer algumas coisas para priorizar outras. Até aí, beleza. Quando começa a ficar sacrifício, vou dar um exemplo. O meu valor muito grande de liberdade, ele é muito forte. E aí a liberdade de tempo, a liberdade de dinheiro, a liberdade geográfica, a liberdade de agenda, de horário. Então, eu valorizo muito poder começar a trabalhar às 10 horas da manhã num dia se eu quiser, ou poder começar a trabalhar às 6 horas da manhã num dia se eu quiser, e poder parar às 10 da noite se eu quiser, e no outro dia tirar uma folga se eu quiser. Eu valorizo muito esse tipo de liberdade. E aí, começa a crescer minha empresa, começa a escalar, começa a fazer as coisas. Aí eu me vejo escrava da minha própria agenda. Aí eu me vejo presa num horário, numa rotina louca, numa rotina que eu não tenho pausa, numa rotina que eu não consigo harmonizar a família, viagens, descanso, que eu não consigo harmonizar outras coisas que são importantes para mim dentro dessa rotina. Aí eu começo o quê? A ferir os meus valores. Eu firo o meu valor de liberdade, eu firo o meu valor de amor, eu firo o meu valor de melhoria contínua porque eu não consigo ver melhoria, novidades e etc e tal. Só que se eu não tenho consciência disso, eu vou ferindo, vou me desgastando, vou surtando, vou enlouquecendo, vou burnoutando. E às vezes a gente deixa chegar no físico pra gente parar e prestar atenção. O corpo desliga. Aí vem uma gripe, aí vem uma doença, aí vem uma dor ali, uma dor aqui, que te força a parar. E mesmo assim, muitas vezes não tem consciência de que isso é um sinal e ainda continua na força, na dor, não sei o quê. E aí acontecem coisas até mais graves. Algumas doenças mais graves que faz a pessoa parar realmente. Então, você vai crescer e ter mais resultados sem se sacrificar se você perceber quando você começar a atropelar seus próprios valores pessoais. Tô ferindo um valor pessoal meu, eu preciso levantar a antena e falar assim, peraí, como que eu vou reestruturar? E é aí que entra a parte de alinhar as premissas e de alinhar expectativas com realidade, gente. Já peguei clientes que acabou de parir com um bebê recém-nascido e querendo faturar e querendo fazer e querendo muito, um valor muito importante de viver a maternidade. E aí a pessoa falava assim, eu não estou vivendo a maternidade. Eu falava, é por isso que você está tão mal. É o seu valor mais importante hoje em dia, você mesmo está ferindo ele, você está passando por cima dele. Então vamos ali, ó, vamos alinhar a expectativa com realidade. Vamos alinhar o que você pode fazer na sua agenda para harmonizar o viver a sua maternidade
conviver o crescimento do seu negócio. Vamos alinhar a expectativa que talvez o seu negócio não cresça em 6 meses, ele vai crescer em 1 ano porque você quer viver a maternidade mais a fundo por 6 meses. E tá tudo bem. São escolhas e decisões e nunca vai ter certo e errado. É sempre sobre você. Eu já peguei cliente falando que queria faturar 100 mil por mês. Já peguei cliente falando que queria faturar 3 mil. Por quê? Porque alinha uma expectativa com realidade. O que era mais importante para aquela cliente? Ficar a parte da manhã inteira com os filhos, levar para a escola, de tarde 2 vezes na semana, cuidar da saúde dela e só trabalhar de tarde 3 vezes na semana. Você pode? Faz sentido para você? Alinha com o resultado que você quer? Não vai se cobrar por mais? Você tem uma reserva? Você consegue viver? Está alinhado? Pronto. Para ela, o crescer é os 3 mil por mês. E ela vai crescer sem sacrifício. Para cliente que é os 100 mil por mês, também é crescer. E ela também vai crescer sem ficar se sacrificando no processo. Mas agora aqui, eu preciso falar uma coisa que é muito importante. Dá um gole de água. Enquanto vocês vão aceitando. Me diz aí se, né, boladas, se faz sentido. As bolas de vôlei. Compartilha com os amiguinhos enquanto eu tomo água. Aí eu tô aqui, eu não coloquei pra... Eu queria ir gravando, porque às vezes vocês me pedem os resumos, os assuntos da live, e eu esqueço, porque eu faço no celular, não coloco pra transcrever, né? Tá fazendo sentido? Que bom, ideia. Então, vamos lá. Uma coisa bem importante que eu preciso falar pra vocês, ó. Não se sacrificar, né? Vamos alinhar a expectativa e vamos tirar crenças e interpretações erradas. Trabalhar não é sinônimo de se sacrificar, ok? Mas construir uma vida sem sacrifício não é sinônimo de que você não vai precisar trabalhar. Vocês entenderam? Ficou confuso. Trabalhar dá trabalho. Vai exigir ganhos e perdas. O mundo é dual, luz e sombra. Vai exigir que você abra mão de alguma coisa, vai exigir que você trabalhe por algumas horas, vai exigir a sua atenção, vai exigir sair do conforto, beleza? Estamos alinhadas. Isso não é sinônimo de se sacrificar. O que eu tô querendo dizer? Não é 8 nem 80. Você não precisa ligar o modo trator, colocar na última marcha, sair derrapando, passando por cima de todos os seus valores, de todos os seus inegociáveis, de tudo que é importante pra você alcançar logo aquele resultado e chegar. Mas você também não precisa viver na paz e amor, não. Mas aí eu quero descansar, eu quero ir fazer a unha às 11 horas da manhã, eu quero folgar numa quarta-feira do nada, eu quero trabalhar só 4 horas, mas eu também quero ter 100 mil na conta e hoje eu não tenho nem 1.000. Alinha expectativa, criança. Alinha expectativa. Não dá pra gente viver a vida ali super liberta, viver a vida de liberdade financeira sem construir essa vida antes. Vamos alinhar, né? Expectativas. Mas é completamente possível você construir essa vida sem se sacrificar, sem morrer, sem burnoutar no caminho. Certo? A Lívia rindo aí. É porque assim, né? Muitas vezes a gente quer ter o bem bom, viver o bem bom, mas não quer pagar o preço de precisar construir. Todo mundo vê ali a ponta do iceberg das pessoas que têm o sucesso, que têm o resultado, que conseguem, né, crescer, se desenvolver, mas não sabem o processo que foi feito antes disso.
E aí fica na criança emocional de buscar o resultado amanhã, no imediatismo. Já vou começar a fazer hoje e amanhã eu vou estar milionário. Eu vou começar a fazer hoje e amanhã meu negócio está escalado e eu tô com o pé para cima na praia. Não é assim. Mas isso não impede de você sonhar de ficar com o pé para cima na praia um dia e construir essa vida sem se matar no caminho, sem ter um burnout, sem viver única e exclusivamente para o trabalho e morrer naquilo e achar que aquilo é o normal. Porque é comum. É comum as pessoas só viver para o trabalho, acordar e trabalhar, voltar para casa dormir, falar que não tem tempo de se cuidar, que não tem tempo da academia, que não tem tempo do marido, do filho, que não tem tempo para lazer, que não tem tempo para hobby. É comum, mas não é normal. O normal é a pessoa saber qual que é o seu valor pessoal, o que te rege, quais que são os seus princípios, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu posso passar por cima, que eu não vou estar me sacrificando, que faz parte, é uma adaptação, é uma adaptabilidade, é um abrir mão de alguma coisa, ou o que eu tô passando por cima que é penoso para mim e que não tá condizendo com os meus valores. Entende? Então, quando a gente tem essa clareza, a gente consegue trabalhar nesse sentido. Oi, Irene, seja muito bem-vinda. Certo? Então, a gente descobriu quais são os nossos valores pessoais. Diante de... Vocês conseguiram aí? Conta pra mim. Se conseguiu achar o valor fim. Porque, ó, por exemplo, família, trabalho, filhos, marido, amigos, isso é tudo valor meio. Você precisa identificar o que isso significa para você para encontrar seu valor fim. E aqui eu quero trazer um ponto bem importante. Se por um acaso nos seus valores aparece assim, ó, que segurança para mim é muito importante e liberdade para mim é muito importante também, eles são valores antagônicos. Então você precisa ter mais clareza o que você quer dizer quando você fica buscando pela segurança e o que você quer dizer quando você fala em buscar pela liberdade, porque quando você valoriza, por exemplo, eu dei o meu exemplo aqui da liberdade. Eu valorizo essa agenda, a liberdade de horário, de tempo de trabalhar de casa, etc. Beleza? Mas não dá para eu querer ficar buscando segurança ao mesmo tempo. Ficar buscando certezinha, ficar buscando que tá tudo certo. Ficar buscando controle das coisas. Porque é antagônico. Quem quer ter liberdade precisa aprender a assumir risco. Precisa aprender o planejamento, precisa ir se estruturando. Trazer uma previsibilidade. Mas não ficar buscando segurança, senão eu não dou passo nenhum, senão eu não tenho ação nenhuma, senão eu não evoluo. Entendem? Para alguém aí tinha batido segurança e liberdade? Conta para mim. E aí o que acontece? Além de você saber esses valores pessoais, o valor fim, né? Liberdade, amor, espiritualidade, respeito, coerência, honestidade, são valores fins, né? Além de você definir eles, você precisa identificar quais são os seus inegociáveis. Então, se a gente está falando que para crescer, mas não se sacrificar no meio do caminho, a gente precisa respeitar nossos valores, quais são os inegociáveis que vão fazer com que eu respeite esses valores? Então, por exemplo, um valor muito importante é o amor. Eu valorizo muito ter os momentos com o meu marido, dar atenção para o meu marido, não viver só trabalho, sem fazer mais nada da vida. Então, qual que é o meu inegociável? Todos os dias, pelo menos uma refeição juntos. Todos os meses, pelo menos uma vez por mês, sair com as minhas amigas, sem marido, só mulher, pra, né? Papo diferente, saída diferente, conversas diferentes. Uma vez por mês, quem tem filho,
deixar os filhos com alguém e ter um momento ali de casal, você e seu marido. Então, qual que é o inegociável que você vai colocar aí no seu planejamento, na sua organização, para que alimente esse valor pessoal seu? Então, por exemplo, a liberdade para mim é um valor muito forte. O meu inegociável é eu conseguir ter a liberdade de horário. Então, como que durante o mês, durante aquela minha semana, eu alimento esse valor, eu respeito esse valor? Porque, por exemplo, semana que vem, eu tô a semana inteira, segunda, terça, quinta e sexta, só quarta que não, em evento externo. Então, a gente tem a formação das trainers, da turma atual das trainers agora, e depois tem 2 dias do Leadership Club lá, que é a mentoria de negócios. E quarta-feira, que é o intervalo entre um evento e outro, eu que dou aula lá na escola, que eu sou tutora, e eu atendo cliente, trabalho. Então, semana que vem, do dia 22 ao dia 26, né? 22, 23, 24, 25, 26. Eu tô completamente lotada a agenda, sem tempo para muita coisa. Eu já alinho a premissa que, ó, vou deixar o pratinho cair ali do relacionamento, vou deixar o pratinho cair ali das amizades, do hobby, do descanso, da liberdade, porque vou precisar focar, vou precisar. Mas aí o que que eu fiz? No dia 29, eu fechei a minha agenda, é uma segunda-feira, e eu vou folgar. E aí eu falei pro meu marido, a gente vai, almoça fora e descansa um pouco. Então, o que que acontece? Eu entendo como que vai ser a minha rotina, e aí eu vejo o que que eu faço, quais são os meus inegociáveis, para eu não ferir os meus valores dentro dessa rotina. Então, olha aí para o seu mês e vê se você está alimentando os seus valores em algum momento, ou se você só tá com um foco, ou se você só tá... Porque, gente, todo excesso esconde uma falta. Se você tá workaholic ali, né? Trabalhando, trator, fazendo, tá escondendo uma falta. Você tá anestesiando alguma outra área da sua vida por algum motivo. Tá deixando de olhar para alguma coisa que você precisava olhar e você não tá querendo olhar. Entende? Então, o exemplo mais claro que eu tenho, as mulheres que se matam ali no trabalho. Quando a gente começa a pegar e falar de relacionamento, como é que tá o relacionamento normalmente? Esquecido. Ou tem até o relacionamento, mas aí não tá vivendo a maternidade do jeito que queria. Alguma coisa está esquecida. O que está esquecido dentro de você? Porque enquanto você ficar anestesiando e não olhando para o que está esquecido, você vai estar se sacrificando. Porque você está deixando de olhar algo que é importante para você. Entende? Então é isso que faz a gente crescer no sacrifício. Não precisa ser difícil. Isso não quer dizer que é fácil. Isso não quer dizer que trabalhar não dá trabalho. Acabei de falar. Mas não precisa ser difícil. Pode ser trabalhoso, organizado, respeitando os seus valores. E mais um ponto antes da gente fechar aqui também sobre esse tema hoje. Durante o seu dia, você precisa descobrir formas de recarregar a sua energia quando você tem dias muito aturbulados, muito cheios, muito corridos, que não tem tempo nem para respirar, que 90% das pessoas que chegam até mim, não, mentira, 100% das pessoas que chegam até mim estão assim, mas 90% das pessoas que eu converso estão assim. Não dá para generalizar, mas quando chega é porque já tá no limite ali. Mas mesmo que não chegue, né, que não tá olhando para isso, em rodas de amigas a gente ouve, né? Que tá todo mundo corrido e etc e tal. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma agenda extremamente assim, né? Ela tá bem cheia,
Mas uma coisa que é muito importante fazer, além de respeitar os seus valores pessoais dentro da sua agenda, para você não surtar, é você descobrir o que carrega a sua energia durante o dia. Pensa que nós somos como um celular, a gente acorda com a bateria cheia, se você deixa recarregando à noite, né? Se você não é que nem eu que às vezes esquece e acorda sem bateria no celular. Mas aí você acorda com a bateria cheia. Você começa o seu dia, já vai caindo os pontinhos da sua bateria. Quando você chega ali depois do almoço, você já tá no meia carga, ou dependendo de como foi sua manhã, já tá no final da carga. E aí você não tem carga, não tem bateria para chegar até o final do dia de uma forma coerente, de uma forma saudável. Porque eu não tô falando que você não chega. Você, que é minha persona, que tá aqui, você é guerreira, você é fazedora, você é trator, você vai. Você vai com o olho ardendo de sono, você vai com dor nas costas, você vai cansado, mas você vai, você faz. E eu sei que você faz. Mas aí você tá fazendo no difícil. Então, o que recarrega a sua energia? Em poucos minutos. Eu amo o carregador do meu celular, que ele é aquele carregador turbo. Quando eu conecto meu celular ali na tomada, dá 10 minutos o bichinho tá no 100%. E eu encontrei coisas na minha vida que em 2, 3 minutos recarregam muito a minha energia. Como, por exemplo, ouvir uma música de uma vibração alta com fone de ouvido mesmo. Para você ficar imersa, né? Tem aquelas músicas 8D. Quem já viu a música 8D? 8D ou 12D, que ela dá um efeito. Façam isso, entra no YouTube, digita uma música ali que você gosta, o nome da música ali, coloca 8D para ver se tem essa versão da música 8D. Aí você precisa ser com fone de ouvido. Você coloca o fone de ouvido, você vai ver que a música, uma hora ela tá desse lado, aí ela passa assim por trás, aí parece que ela tá desse lado, aí ela volta pela frente. A música vai dando essa sensação assim, ó, às vezes volta, às vezes fica mais de um lado, do outro. Façam o teste e me contem. Essa música para recarregar a energia, para autorregulação emocional, ela é muito boa. Ela te deixa imersiva ali naquele 8D, né? Que imagina, o 3D é o que a gente conhece. O 8D ele deixa imersivo ali, que dá a sensação de que tem alguém falando com você aqui e depois tem alguém falando com você aqui. Façam o teste e me contem depois. Isso é uma forma de carregar muita energia. Outra forma de carregar muita energia, se eu coloco ali um alarme tipo 10 minutos, sento na rede, deito na rede depois do almoço, assim, uns 10 minutos, nossa, recarrega a minha energia. Recentemente eu descobri uma coisa que recarrega muito a minha energia, que é brincar com a minha cachorra. Se eu fico jogando a bolinha para ela pegar, voltar, e a gente fica se divertindo, porque ela me faz rir, que ela é uma fofa e doida do mundo. E aí quando eu desconecto de tudo, fico 5 minutos, porque também não aguenta mais, porque ela pula e corre que nem uma louca. Nossa, eu volto outra pessoa, né? Tomar um café. Eu vou lá na cozinha, eu pego um café, fico ali na varanda, olhando pro nada, sem celular, e tomo um café. Então, essas recarregadas de energia, elas foram umas sacadas muito importantes para me tirar da loucura do dia a dia. E elas são muito realistas e plausíveis de você, de fato, incluir elas no seu dia a dia, porque eu tô falando de coisas de 3, 5 minutos. Sim ou não? Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Então, se você constrói uma agenda, primeiro, se conhecendo. Segundo, né, se conhecendo no sentido, quando eu funciono melhor, quando eu tô com mais energia, quando eu tô com menos energia. Mulheres, se conhecendo a sua ciclicidade. Isso muda muito, tem hormônios dentro de vocês. Então, o que acontece? Tem dia que eu tô... Cara, eu só queria ficar deitada. E tem dia que eu tô que ninguém me segura. E não é porque eu sou bipolar, eu tenho hormônio.
na pré-menstruação diminui um pouco minha energia. Eu não sei se para vocês faz sentido. Quando é que você diminui a energia? Quando é que você aumenta? Né? Então, ter esse autoconhecimento, descobrir os seus valores pessoais, os valores que regem a sua vida, que fazem você ser coerente, íntegra. Descobrir quais são os inegociáveis que faz você alimentar esses valores pessoais e definir recargas de energias aí de manhã, principalmente à tarde, que dá uma queda na energia, coisas que fazem você recarregar rapidamente e pausar de 3 a 5 minutos ali no meio da sua rotina louca. E claro, o mais importante, alinhar tudo isso com as expectativas versus realidade da vida que você deseja. Eu desejo ter uma filha, uma vida, vivendo a maternidade, vivendo o meu casamento e viajando. A empresa que eu quero construir vai me proporcionar esta vida? Ou eu vou precisar ficar presa ali? Como eu construo algo que eu escalo, que não depende 100% de mim? Qual que é o caminho? Por onde eu vou? Em quanto tempo? Alinhando as minhas expectativas de não me sacrificar no meio do caminho? Então, alinhamento de premissa. Alinhamento de expectativa versus realidades. Junto do autoconhecimento, valores pessoais inegociáveis e recarregando a sua energia, você consegue crescer, desenvolver, faturar mais, ter mais resultados, sem se sacrificar necessariamente. Beleza? Faz sentido? Comenta aqui. Passa para uma amiga que está precisando ouvir isso. E eu estou à disposição para as dúvidas. E a gente se vê na próxima live. Eu vou divulgando aqui, não percam. E quem não está no grupo do meu WhatsApp, o grupo ali fechado, eu coloco uma vez por semana as pílulas ali de 2, 3 minutinhos, que geram super insights. Esteja no grupo, porque vai ajudando a trazer esses insights e você vai ficar sabendo das lives, se fizer sentido você acompanhar. Um beijo, ótima tarde e até a próxima live.